Então aqui, alunos, nós temos o resultado da nossa pesquisa. Nós obtivemos 14 respostas para as 3 perguntas, né? Então 14 pessoas responderam e agora eu vou apresentar para vocês como que a gente faz a análise e a sintetização desses dados para preenchimento do Canvas de proposta de valor. Na realidade, essa análise já foi feita, então aqui nessa planilha a gente tem uma representação do que é o Canvas de proposta de valor. Nessas primeiras linhas aqui a gente tem a visão do usuário, né? Então, os seus ganhos, suas tarefas, suas dores, que são as respostas dessas nossas perguntas. E nessas linhas aqui abaixo dessa linha verde, nós temos a visão de nosso produto. Então, não está necessariamente no preenchimento do Canvas, mas ele já representa aqui o nosso Canvas de proposta de valor. E o que vai ser feito aqui, eu vou mostrar para vocês uma maneira de interpretar as respostas para obter o preenchimento do Canvas, que de fato é bem importante. Então vamos realizar esse trabalho agora. Para a primeira pergunta, pegando essa primeira resposta aqui de exemplo, ela diz o seguinte, o usuário: meu objetivo é aprender e melhorar minhas técnicas para conseguir realizar um bom trabalho como responsável pelas mídias do FAEG Jovem e utilizar para uso pessoal também. Então aqui a gente vê que inicialmente a gente fica com a tendência a colocar que o objetivo do usuário é aprender técnicas de design, né? Só que a gente tem que olhar mais para frente, o que ele vai utilizar essas técnicas. Aí que está o grande valor dessa metodologia, porque a gente pega um aspecto mais emocional e de fato entende o que é o objetivo da pessoa por detrás daquilo que ela está querendo aprender. Então, para conseguir realizar um bom trabalho como responsável de mídias sociais, então pelas mídias da FAEG Jovem. Então, a gente entende que ele tem um objetivo de formação profissional e de aplicação no ambiente de trabalho para conseguir fazer com que o projeto dele se destaque. Isso vai muito além do que aprender somente design. Então, a gente pega praticamente essa frase aqui: conseguir realizar um bom trabalho como responsável de mídias. E aqui a gente conseguir realizar um bom trabalho de mídias. É um dos ganhos que os usuários como responsável de mídias, é um dos ganhos que os usuários desse curso pretendem atingir. Então, beleza, vamos analisar outras respostas. Vou pegar essa daqui. Creio que o principal motivo que possuo eu possuo uma empresa e que gostaria de poder trabalhar de forma mais profissional nas redes sociais, postagens personalizadas e etc. Já faço esse tipo de trabalho no perfil da Granja, mas quero profissionalizar e aperfeiçoar esse marketing. Então a gente tem aqui que um dos objetivos da pessoa é o quê? Fazer um trabalho mais profissional nas redes sociais. Então, um trabalho ele já vem fazendo de maneira que ele acredita que seja talvez amadora. Então apresentar para ele um trabalho que, quando a pessoa, umas metodologias que gere para ele o resultado de que transforme esse perfil das redes sociais dele, da empresa dele, em algo mais profissional. E aí a gente vai entender também o que é essa ideia de profissionalismo que ele espera, mas a gente já vê aqui que vem de uma questão de aperfeiçoar mais as suas técnicas, aperfeiçoar mais o seu trabalho. Então, não é somente aqui a gente já coloca aqui dentro da nossa quadrante, dentro da nossa planilha, que a gente vai ajudar as pessoas a trabalharem de maneira mais profissional nas redes sociais, porque assim elas conseguem maior destaque, né? Então seria mais ou menos um dos benefícios, um dos ganhos que a gente está proporcionando para o usuário, que devemos ficar atentos e proporcionar para o usuário, porque é isso que ele espera. Então vamos analisar outra resposta. Meu objetivo é criar um marketing pessoal em relação à minha formação profissional. O modo de ver como acontece o design, nunca imaginei que fosse tão importante. Ter mais experiência e saber trabalhar na área. Então, aqui está saber trabalhar na área. Então, com esses 3 exemplos aqui, a gente foi verificando
Claro que é uma leitura muito rápida, na aula prática a gente aprofundou muito mais, eu fiz 1 a 1 aqui com vocês, mas o objetivo é o quê? Quando olhar para as respostas, você tem que ficar atento ao que está por detrás do objetivo da pessoa. Às vezes ela declara o objetivo inicial que é aprender, mas por detrás de aprender tem algo a mais. Aí sim você vai conseguir encontrar os verdadeiros ganhos que ela espera. Então dessa forma a gente consegue fazer essa interpretação aqui para os objetivos. A mesma coisa a gente vai fazer com as outras 2 questões. Acaba que por ser mais claro e mais objetivo fica até mais fácil de fazer essa análise. Então, por exemplo, quando a gente cita aqui dos objetivos que ele executa, né? Que ele tem, o que ele está fazendo para executar os objetivos, aqui eu já identifico o quê? Que ele utiliza bastante, que eles utilizam o aplicativo Canvas, que ele faz uso do Instagram, que ele estuda vendo conteúdos. Então isso já me gera uma série de coisas, uma série de funcionalidades que o meu produto tem que ter para ele conseguir atender essas necessidades. E é o que a gente estruturou aqui. Então produz as próprias peças no Canvas, faz as publicações no Instagram, busca aprender com outras pessoas, estuda através de conteúdo, coloca em prática o que aprendeu, realiza planejamento do projeto. E aí o que eu vou trazer de funcionalidade aqui para o meu curso é um módulo de Canvas, mais estratégias voltadas para o Instagram, uma boa edição do material para o curso, para ele conseguir estar absorvendo, um módulo de planejamento, ou aperfeiçoar o módulo de planejamento inicial, uma assessoria para segurar na mão, porque ele coloca em prática o que aprendeu. Então seria uma coisa interessante para estar fazendo o que ele faz questão de dar prática, então dar exemplos, dar essa assessoria. Então seria coisa que eu estaria aplicando aqui para conseguir estar encaixando o meu produto cada vez mais nas tarefas do usuário. Então na realidade do usuário, no âmbito de execução, no âmbito de funcionalidades. E aí a gente tem uma ideia também aqui das dores que a gente mapeou, né? Que o que impede de alcançar esses objetivos, e aí acaba que mesmo realizando essas ações, ele se depara com esses empecilhos e gera frustração, e a gente vai trabalhar em cima dessas frustrações, em cima dessas dores com os nossos analgésicos, que é o que? O que impede de alcançar os seus objetivos, quais são as principais frustrações e empecilhos. Acho que o que me impede é a falta de informação em relação aos aplicativos que eu posso utilizar para melhorar cada vez mais o que eu aprendi. Então assim, eu verifiquei isso aqui também em outras respostas, também tem essa questão, que é o que? Falta de conhecimento e habilidade sobre as ferramentas e aplicativos. Então, como utilizar um Canvas, quais são os melhores aplicativos para fazer edição de vídeo, o que a gente tem mais. Foi verificado que o pessoal tem essa dificuldade, né? E isso acaba que é um empecilho, porque eles aprendem a técnica, mas por conta da ferramenta, por não estar tão habilitado assim para mexer na ferramenta, não consegue colocar a técnica em prática. Então a gente vai lá e verifica um módulo de ferramenta para dar um analgésico para essas dores. Então, medo de julgamento, de não conseguir agradar, introduzir exemplos de especialistas e trazer especialistas para ajudar justamente nessa questão mais comportamental. Então, essa parte aqui a gente foi extraído totalmente das perguntas. Então, procrastinação, falta de habilidade de conhecimento com software, inúmeros fatores, a dificuldade de executar. Verifica aqui que é uma prova de consulta. Então, fica muito simples para você conseguir entender o que são as dificuldades do seu cliente, porque se você não ajuda ele a superar essas dificuldades e não faz com que as coisas se encaixem em ações, em hábitos que ele já tem, fica difícil ele alcançar o sucesso. Porque não é nem você pode ensinar design, mas se você não se atém a esses detalhes, acaba que o sucesso não vai chegar na vida do seu cliente e ele não vai indicar o seu produto, não vai ficar satisfeito com o seu produto. Mas eu ensinei o design, só que não é suficiente, tem que ficar atento às outras questões também. E a mesma coisa a gente faz com os ganhos. O que a gente pode fazer para gerar criadores de ganho? Então a gente viu aqui que o pessoal quer trabalhar com mídias, né? Então tem que entregar ferramentas, maneiras de criar planejamento, gestão de mídias sociais, mais metodologias para isso. Apresentar a diferença entre marketing voltado para o marketing empresarial e pessoal, do entendimento à prática, porque a gente tem gente que quer aplicar na carreira
tanto na vida pessoal e também quer aplicar na própria marca. Então, qual que são a diferença dos dois, né? Então, seria uma questão que tem que ser introduzida no curso. Então, dessa maneira, é claro que na aula a gente teve 1 hora e tanto para aprofundar, mas aqui serve como uma revisão para ensinar para vocês como que a gente vai fazer essa análise das perguntas para preenchimento do Canvas de proposta de valor.